Glória ao Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Beshem Yahushua HaMashiach, bendito é o nosso Mashiach, pois ele é aquele que vive e que reina para todo sempre. Mais uma madrugada de bênção, madrugada de vitória, madrugada na presença do Altíssimo, aquele que é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu quero estar lendo para você o que está escrito no livro do Salmo, Terrilim, Salmo capítulo 14, o primeiro versículo. Olha só, está escrito desta forma: diz o nércio no seu coração, ou insensato, né? Diz o insensato. O que é uma pessoa insensata? Uma pessoa sem equilíbrio próprio, uma pessoa inconstante. O insensato é aquela pessoa que promete, que fala e não cumpre nada, não tem compromisso. Esse é o insensato. E o Eterno está dizendo aqui, olha só: diz o insensato nércio no seu coração, não a Deus. O que o nércio faz? Quando o Eterno diz algo para ele, não em palavras, mas no coração, ele nega a Deus, ao Eterno. Ele fala não para o Eterno. Concorda aparentemente, né? O insensato, ele concorda aparentemente, mas no coração ele está dizendo que não. O insensato, ele é uma pessoa inconstante. O insensato, o nércio, é aquela pessoa que ora de um jeito, ora do outro. Uma hora feliz, outra hora triste. Uma hora animado, outra hora desanimado. Esse é o nércio, é o insensato. E ele nega, ele até fala que vai fazer algo, que vai cumprir a palavra do Eterno, mas no coração ele diz não. Ele acaba não concordando com algumas coisas da palavra, e ele acaba dizendo não concordo com isso, não concordo com aquilo. Mesmo ele concordando fisicamente diante de pessoas, ele fala sim, eu concordo, é a palavra do Eterno, mas no coração ele nega, ele diz não ao Eterno. Não ao Eterno. Quando eu faço um compromisso com o Eterno e eu volto atrás, eu estou dizendo não ao Eterno. Mesmo que de palavras, talvez, eu tenha dito sim. Olha só. Então, o insensato, o nércio, ele fala que vai fazer, que vai cumprir, que vai obedecer, mas chega um momento que ele volta atrás. De boca ele está dizendo sim, mas no coração ele está dizendo não. Olha só. De boca, pela aparência, muitas vezes você acha que aquele insensato, que o nércio, você até chega a dizer, mas eu queria ser crente que nem o fulano. E muitas vezes ele tem só aparência. Esse dia eu falei da figueira, né? Que Yeshua mandou que ela secasse. Assim é como muitas pessoas que não produz fruto para o Eterno. É nércio, é insensato, não tem um equilíbrio, fala algo e depois volta atrás, promete, não cumpre. Ele diz não ao Eterno. Nós vemos um caso do profeta Shmuel, quando ele era criança ainda, e o Eterno falou com ele. E o profeta Samuel, ele disse: eis-me aqui, sim. E o Eterno escolheu ele para ser, no meu ponto de vista, um dos maiores profetas
que já existiu, profeta Shmuel. Mas ele disse: eis-me aqui. Sim, estou pronto. O que o Eterno determinar, eu vou fazer. E ele não disse só de boca, ele disse do coração. Por isso que o Eterno escolheu ele para ser o profeta que consagrou o rei Shaul a rei, colocou o rei Shaul como rei, depois consagrou o rei David com azeite santo, azeite puro. Shmuel foi um grande profeta, mas ele dizia algo para o Eterno na boca e depois ele confirmava aquilo com o coração. Nós não podemos dizer algo e voltar atrás. Falar algo e depois voltar atrás. Porque o Nércio, ele concorda, mas é só de boca para fora. Porque no coração ele diz não ao Eterno. O Eterno pede, faça isso. E ele, sim, de boca, né? Mas no coração ele está dizendo não. E nós não podemos ser nércio. Nós não podemos ser insensato. Uma pessoa, o contrário do insensato é o sensato. Uma pessoa sensata é aquela pessoa equilibrada, que faz tudo com a cabeça no lugar, que faz tudo sabendo o que está fazendo. Ela é uma pessoa sensata. Ele cuida muito para dizer algo, para depois não voltar atrás. Olha só. Então o Nércio, ele fala no coração, não ao Eterno, mas na boca ele fala sim. Diz o insensato no seu coração: não há Elohim. Corrompe-se e praticam abominações. As práticas, a boca fala algo, mas as práticas são outras. Já não há quem faça o bem. Ele acha que todo mundo, uma vez até eu comentei com um bispo na cidade de Foz do Iguaçu, e tinha, na época eu fazia parte de uma religião, não vou citar nome da religião, mas eu fazia parte de uma religião, fiquei 11 anos e 9 meses naquela religião, como pastor, como pregador naquela religião, e tinha um bispo aqui no estado do Paraná. Ele era um bispo estadual, e ele ficou bastante tempo na sede aqui do estado, e 2 vezes por mês, muitas vezes 3 vezes, a gente tinha que sair da cidade onde estávamos para ir até lá, no intuito de orar pelo estado, orar pelo povo, orar pelas pessoas, orar por cada igreja, por cada cidades, né, que tinha aquela igreja, né? Mas nós chegávamos na sede do estado, na Batel, nós chegávamos lá e aquele bispo, se é que podemos chamar um cidadão daquele de bispo, ele só servia para xingar os pastores, para humilhar os pastores, falar besteira. Ele falava cada absurdo que era de arrepiar o cabelo. E aí, na época, eu estava lá em Foz do Iguaçu, eu estava em Pitanga, logo de Pitanga, me mandaram para Foz do Iguaçu para me punir, porque eu não jogava o jogo, eu não pagava propina, eu não comprava posição. E aí eu fui mandado para Foz do Iguaçu. Chegando lá em Foz do Iguaçu, um dia eu fui com o bispo que estava em Foz, lá no Paraguai, lá do outro lado, Ponta del Este ali, e nós comentávamos sobre isso, sobre essa questão. Por que aquele bispo xingava tantos pastores, falava da mãe dos pastores, falava coisas absurdas, coisas horríveis. Aquele cidadão pseudo-bispo, né?
E aí eu disse para aquele bispo que estava comigo, eu disse para ele, sabe por que ele faz? Que ele chama todo mundo de ladrão, que ele fica falando que as esposas dos pastores traem ele, fala até das mães do pastor. Ele fala isso porque ele pensa que todo mundo é que nem ele. Ele fala dos outros aquilo que ele vive. Se eu não sou ladrão, eu não vou achar que todo mundo é ladrão. Se eu não sou bandido, adúltero, eu não vou achar que todo mundo é adúltero, é bandido. Não. Às vezes, até estando junto, eu estive muitas vezes com pseudos pastores que na verdade eram bandidos, mas eu olhava para eles como homens de Elohim, como homens de Deus. Porque eu vou achar que as pessoas são como eu sou. Do jeito que eu sou, eu vou ver as pessoas. Agora, se eu sou ladrão, vou ver todo mundo como ladrão. Esse é o Nércio. Por ele não fazer o que é correto, ele acha que todo mundo é que nem ele. Que ninguém mais faz o bem. Esse dia eu comentava ainda com uma pessoa, e ela me disse, profeta, mas é só o Senhor que busca andar corretamente na presença do Eterno? Eu falei, não. Eu tenho comigo a palavra que o Eterno falou com Elias, com o profeta Elias, Eliar Hanavi, o príncipe dos profetas. Quando Elias estava fugindo de Jezabel, Elias disse, Eterno, só eu restou que não se dobrou diante de Baal. E o Eterno disse para ele, não, Elias, fica tranquilo. Fica tranquilo, não se preocupa não. Porque eu separei para mim 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. Diante da mentira, da falsidade. Eliarro, ele estava com medo, porque se ele morresse na mão de Jezabel, ele achava que não tinha mais ninguém para pregar o evangelho, para pregar, para profetizar a verdade. O Eterno disse para ele, não, fica tranquilo. Eu separei 7.000 pessoas para pregar a verdade. Então eu disse para essa pessoa, existe muitas pessoas sinceras, verdadeiras, pregadores verdadeiros do evangelho, existe muitos bandidos sem vergonha, pessoas que não têm nada a ver com o Eterno. Eu conheci poucos meses antes de sair daquela religião, que o cara nem tomar a Santa Ceia ele não tomava. Nem beber o vinho e comer o pão, ele fingia que comia, fingia que bebia. E ele chegou a dizer para mim que nunca havia aceitado Yahushua HaMashiach como rei e salvador da vida dele. Imagina só. E era um pregador, entre aspas. Pseudo pregador. E ele nunca havia aceitado o Eterno. Imagina só. Então, o Nércio, por ser um cara errado, ele acha que todo mundo é errado. Quando, na verdade, o Eterno separou aqueles que são dele. E a obra dele não para por ninguém. Se alguém tirar a minha vida, eu vou continuar, vou morrer, mas a obra do Eterno continua. Porque ninguém para a obra do Eterno. Pai, no nome de Yahushua HaMashiach, eu abençoo a vida de todos nesta madrugada. Peço que tu venhas, ó Pai, trazer o entendimento, a fé ao coração. E que esta pessoa jamais venha ser inércia, jamais venha desistir, que ela jamais venha dizer algo com a sua boca, mas outra no coração, mas que o coração dela esteja em concordância com aquilo que ela fala. Porque como está escrito na tua palavra, a boca fala do que o coração está cheio.
Então eu abençoo a vida de todos, repreendo toda enfermidade, doença, dores, e declaro todos abençoados, curados, livres e libertos de todos os males. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória ao Todo-Poderoso. Tome posse da palavra. Seja curado e liberto para a glória do Todo-Poderoso. Shabat, primeiro sábado do ano de 2022. Santa Ceia, aqui na nossa congregação em Guarapuava. Rua Eduardo Chaia, número 2899, bairro Boqueirão, cidade de Guarapuava. Eu aguardo todos ali às 4 horas da tarde ou às 7h30 da noite. Que o Eterno abençoe a todos, os guarde e os proteja e os livre de todos os males, no nome de Yahushua HaMashiach. Shalom, shalom.